Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos falar sobre taxonomia, beleza? É um tema relativamente importante para o vestibular, tá? E ele, na verdade, é um tema introdutório daquele assunto lá dos 5 reinos que a gente vai entrar mais para frente, beleza? Então, galerinha, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né, com o meu slide, para a gente entender essa matéria aí. Então, vamos lá, só um minutinho, que já vai aparecer aí para vocês. Então, vamos que vamos, apareceu já. Então, deixa eu só ampliar aqui, a gente começar a discutir o assunto. Bom, galera, vamos lá. Então, ó, a sistemática, né, o primeiro slide está com esse nome aí, sistemática. O que é sistemática, galera? A sistemática nada mais é do que o estudo da diversidade de vida no planeta. Isso é sistemática, tranquilo? E aí, galera, vamos lá. Já falei para vocês aqui, ó, né? Tá até escrito aqui que eu falei, ó. É o estudo científico da diversidade dos organismos e suas relações. E entrando mesmo na aula de hoje, ó, a sistemática pode ser dividida em duas áreas: a taxonomia, que a gente vai falar bastante hoje, e a filogenia, que a gente vai entrando ao longo dos reinos aí, tá? Vamos lá, galera. O que é a taxonomia? A taxonomia já vai estar escrito para vocês já aí. É a parte da sistemática responsável pela classificação e pela nomenclatura dos seres vivos, tá? Então, quando a gente estuda taxonomia, né, a pessoa vai estudar a classificação e a nomenclatura de algum grupo de ser vivo, do grupo de plantas, um grupo de animais, essas coisas todas. Beleza? E a filogenia nada mais é do que a história evolutiva dos seres vivos. Tá? Então, ó, esse estudo da diversidade de vida, chamado de sistemática, é dividido em taxonomia e filogenia. A taxonomia é responsável pela classificação e pela nomenclatura dos seres vivos, e a filogenia nada mais é do que o estudo da história evolutiva dos seres vivos. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Começando aqui, ó. Já botei aqui para vocês, está escrito para vocês, tá? Taxonomia é a parte da sistemática responsável pela nomenclatura. Eu só complementaria aí, botava nomenclatura e classificação dos seres vivos, tá? Isso aqui é só uma curiosidade, ó. O fundador da taxonomia foi um botânico e médico chamado de Linneu, tranquilo? Tá? E aí, ó, outra introdução também, é só para a gente começar a discutir o assunto. Nada de que vão te perguntar isso no vestibular. A taxonomia ela é muito importante para descrição, comparação, comunicabilidade entre os seres, entre os cientistas, né, dos seres vivos, né? Então, tudo isso é importante. Você dar nome e classificar os seres vivos, tá? Então, por isso que a taxonomia é muito importante, tá? Quando você dá nome e classifica os seres vivos, você consegue comparar um ser vivo com outro, você consegue criar uma comunicabilidade entre os cientistas, né? Isso é muito importante. Isso aqui também já é coisa que cai muito em prova. Olha só, galerinha. Quais são as classificações ou categorias taxonômicas, né? Galera, olha só, quando o homem olha para a natureza, ele tenta separar os seres vivos em vários grupos, em várias classificações taxonômicas. Então, as classificações taxonômicas ou categorias taxonômicas são os grupos que o homem olha para a natureza e separa os seres vivos em vários grupinhos. Tá? Galera, o homem faz isso com praticamente tudo, né? Vou dar um exemplo bem simples aí. Você mesmo faz isso sem saber. Por exemplo, ó, faz o que, professor? Classifica tudo. Por exemplo, você está no mercado fazendo compra, né? Aí tu vai lá botando um monte de coisa no carrinho. Fez a compra da semana inteira, o carrinho está cheio. Quando você vai passar a compra lá no caixa, né, para pagar, você já vai meio que classificando o que você comprou, né? Você vai botando, sei lá, primeiro material de limpeza, depois você vai botar produtos frios, né, de comer, depois você vai botar produto, sei lá, perecível, né? Você vai classificando conforme você vai botando lá o que você comprou no caixa. Você está separando os seus alimentos em grupos. Isso de forma inconsciente.
o homem também faz isso quando olha para a natureza, né? Ele olha para os seres vivos e tenta classificar, organizar os seres vivos em vários grupos, tá? Isso é classificação ou categoria taxonômica. E galera, as principais categorias taxonômicas é aquilo que a gente vê lá desde o ensino fundamental, se não me engano, né? Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Essas são as principais categorias taxonômicas, são os principais grupos que a gente separa os seres vivos aí. Tranquilo? Tem até uma palavra que é para macete, né? Que todo mundo já sabe disso, que é para decorar todos esses nomes aqui, ó. A palavra é reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, se você decorar a palavra reficofage, né, você tem a inicial de cada categoria taxonômica dessa. Tá? E esse desenho ele é muito legal, galera, para a gente olhar. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, ó, que o reino é um grupo onde pode existir, ó, é um grupo maior do que um filo, por exemplo. Tá? Então, dentro de um reino podem ter vários filos. Um filo é um grupo, é uma classificação taxonômica maior do que uma classe. Então, por exemplo, dentro de um filo podem ter várias classes. Tranquilo? E assim por diante. Tá? Então, muito importante isso. Aí tem até um exemplo aqui, ó. Peguei aqui o reino animal. Tranquilo? Reino animal, tá aqui. Eu tenho 2 milhões de espécies no reino animal. Muita coisa. Tranquilo? Dentro do reino animal tem um filo, que a gente vê mais para frente, chamado de cordados. Pô, olha só, já são, dentro do filo dos cordados, já tem 50 mil espécies. Então, notem como um filo já é um grupo menor do que reino. Tranquilo? Dentro do filo dos cordados, tem uma classe chamada de mamíferos, que só tem 5 mil espécies, já é um grupinho menor. Dentro dessa classe dos mamíferos tem a ordem carnívora, 270 mil espécies, 270 espécies, quer dizer. Dentro da ordem carnívora, família Canidae, 34 espécies. Dentro da família Canidae, gênero Canis, tem 7 espécies. E dentro do gênero Canis, a gente tem uma espéciezinha chamada de Canis lupus. Tranquilo? Tá? Dentro do gênero Canis, falei uma coisa que pode gerar uma dúvida aí. Eu posso ter várias espécies, mas eu tenho uma delas é o Canis lupus, que é o lobo, tá? É a espécie do lobo. Beleza? Então, só para vocês conseguirem visualizar numericamente como que um reino é um grupo muito maior do que um filo é muito maior do que uma classe, então numericamente vocês estão vendo isso aqui. O que já caiu no vestibular sobre isso, galera? Simples. Olha só. O que é mais complexo? O reino ou uma espécie? Um reino, tá? Complexo, tenta pensar assim, aonde que eu tenho mais diversidade de seres vivos? Né? Num reino ou numa espécie? Num reino. Então, ó, por exemplo, quando eu vou de reino para espécie, eu diminuo a complexidade. Tranquilo? Quando eu vou de espécie para reino, eu aumento a complexidade, eu aumento a diversidade de seres vivos que tem naquele grupo ali. Isso é bem tranquilo de entender. Isso já foi cobrado em vestibular. Beleza? Show? Então vamos lá. Continuando aqui. Como vocês viram, ó, esse slide é importantíssimo, tá? Eu só vou voltar aqui para vocês verem o detalhe que eu vou falar nesse slide aí, tá? Olha só. A unidade básica da classificação taxonômica, a unidade mais básica é a espécie, né? A gente está vendo aqui, ó. É a unidade básica da classificação taxonômica. Tranquilo? Por exemplo, ó, quando alguém descobre alguma espécie nova de uma planta, por exemplo, ele vai ter que fazer toda a classificação, ver qual reino aquela planta pertence, qual filo, qual classe, qual ordem, qual família, qual gênero, né? Aí ele sabe aonde que a espécie dele está, a espécie que ele descobriu, né? Então a espécie, galera, é a unidade básica da classificação taxonômica. E a gente já viu isso em aulas de evolução. A gente viu isso aqui na aula de evolução, vocês já sabem disso. O que é uma espécie? Tá? Isso aqui, galera, eu tomaria... Isso aqui é um conceito que fui eu que escrevi isso aí, mas assim, hoje em dia eu mudaria um detalhezinho aí, tá? Olha só, olha o que eu botei. Ó. O que é espécie? É um conjunto de organismos muito semelhante, eu mudaria isso, tá? Não escreveria isso não. Que são capazes de cruzar
e deixar descendentes férteis. Isso sim, isso é muito importante. A gente já viu isso na aula de evolução. O que é uma espécie? É um conjunto de indivíduos que são capazes de cruzar e deixar descendentes férteis. Pô, a gente viu isso na aula de evolução, vocês já sabem disso. Professor, por que você tiraria isso aqui? Conjunto de organismos muito semelhantes entre si. Porque isso é muito subjetivo, né? O que pode ser semelhante para mim não vai ser semelhante para você, né? Então, por exemplo, esse aqui, a ciência, quanto menos subjetiva, melhor, né? A ciência tem que ser o máximo objetiva, né? Porque, por exemplo, se eu comparar um leão e uma leoa, eles são diferentes. Um tem juba, o outro não tem. Pô, e aí, professor, mas são semelhantes, mas em outras coisas são parecidos. É muito subjetivo isso, entendeu? Então, o que a gente tem que botar no vestibular de espécie? É um conjunto de indivíduos que são capazes de cruzar entre si e deixar descendentes férteis, o que a gente já discutiu na aula de evolução. Beleza? Tá? Então, isso é espécie. Muito importante esse conceito aí. Observação. Existem categorias taxonômicas intermediárias àquelas que a gente viu, tá? Então, por exemplo, ó, essas aqui são as principais que a gente tem que saber. Mas existem categorias, grupos intermediários a esses. Por exemplo, ó, existe subordem, que é um grupo entre ordem e família, tá? Existe superfilo, por exemplo, que é um grupo entre reino e filo. Então, existem várias categorias taxonômicas intermediárias. A gente tem que saber as principais, beleza? Então, olha só. Existem categorias taxonômicas intermediárias, superfamílias, subordens, tá? Subespécie, essa é legal da gente saber, tá? Subespécie, eu até acharia que é legal a gente saber, tá? Subespécie é sinônimo de raça. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, quando a gente fala de raça de cachorro, tá? Esses cachorros que a gente tem em casa são de várias raças. Raça é a mesma coisa que subespécie, galera, tá? Então, olha só. Se subespécies, pelo nome dá para você entender que é uma categoria taxonômica abaixo de espécie. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, essas raças de cachorro que a gente tem hoje nas nossas casas, são todos da mesma espécie, mas são de raças ou subespécies diferentes. Tanto isso é verdade, que se você pegar um cachorro de uma raça e cruzar com outro de raça diferente, eles cruzam e deixam descendentes férteis, né? Então, significa que são da mesma espécie, só são de raças diferentes. Beleza? Então, subespécie ou raça, eu acho legal a gente saber disso sim, tá? Agora, superfamília, subordem, aí eu acho demais. Tranquilo? Tá? Continuando, galera. Aí a gente vai entrar numa partezinha mais chatinha, mas que é importante pra caramba no vestibular, isso aí, né? Não vamos dar mole nisso. É chato, mas é fácil de entender, tá? Olha só, galera. A gente tem uma série de regras internacionais, tá? De nomenclatura científica, né? Para os seres vivos. Tranquilo? Então, cara, assim, quando um cientista, por exemplo, descobre uma espécie, ele vai dar nome para essa espécie, ele tem que seguir uma série de regras. Tranquilo? Isso é importante? Por que é importante? Porque, cara, imagina se cada um que descobrisse uma espécie desse o nome de qualquer jeito. Ia ser muito complicado a comunicabilidade entre os cientistas, né? Então, por exemplo, às vezes um cara lá no Japão está estudando uma planta, que eu também estou estudando aqui, por exemplo, no Brasil, né? Só que ele deu um nome lá, eu dei um nome aqui completamente aleatório. Quando a gente vai se comunicar, a gente está falando da mesma coisa com nomes diferentes, cara, vira uma confusão só. Então, as regras internacionais de nomenclatura, elas são muito importantes para a comunicação entre os seres vivos, entre os cientistas. Ela é muito importante para a classificação dos seres vivos, então, para você descrever um ser vivo, então, isso é muito importante, tá? E a gente tem que saber, não todas as regras, mas as principais, tá? Primeiro, que é uma regra muito fácil de entender. Todo nome científico deve ser escrito em latim, tá? Então, se você descobre uma espécie hoje, você, como, né, descobridor da espécie, você tem o direito de escolher o nome dela. Você vai seguir uma série de regrinhas,
Mas você pode, no final, escolher o nome dela, tranquilo? E depois que você escolher o nome dela, você tem que latinizar esse nome que você deu para ela, tá? Isso é importante, galera, porque o latim é uma língua morta, né? Ela não sofre variações. Então, por exemplo, se eu descubro uma espécie hoje de uma planta e latinizo o nome dela, cara, daqui a 1 milhão de anos, o nome vai ser o mesmo. O latim, como ela é uma língua morta, não sofre variações, né? Imagina se eu escrevesse em português o nome da espécie. Ia ser complicado, cara. Só você parar para pensar aí, cara. Se você pudesse voltar no tempo, olha que doideira, e conversar com seu tataravô, cara, o português que você fala e o português que ele fala é completamente diferente, mano. É capaz de chegar a alguns momentos de vocês nem se entenderem direito, né? Então, olha que doideira se a gente escrevesse o nome das espécies em português. Daqui a 300 anos, o troço já sofrer várias modificações, né? Então não pode. Por isso que a gente escolhe o latim, porque é uma língua morta e não sofre variações. Beleza? Tá, essa regrinha cai de vez em quando. Agora, a regra mais importante da taxonomia é essa segunda aqui. Essa que direto cai no vestibular. Olha só. O nome de toda espécie é binomial, ou seja, tem 2 nomezinhos, tá? Quando você escreve o nome de uma espécie, você deve sublinhar o nome dela, esses 2 nomezinhos, né? Se você estiver escrevendo à mão, ou se você estiver digitando no computador, você tem que escrever o nome da espécie em itálico. Não vai escrever itálico à mão, né? Pelo amor de Deus, né? Não inventa, tá bom? Aí começa essas coisas. Ah, não, eu escrevi em itálico. Tá, olha só, galera. Opa, passei aqui. E aí, vamos lá. Como o nome das duas de uma espécie é binomial, olha só que interessante. O primeiro termo indica o gênero da espécie. E o segundo termo, tanto é que ele é chamado de epíteto de gênero, e o segundo termo indica, a gente chama de epíteto específico. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Canis familiares é o nome da espécie do cachorro que a gente tem em casa. Tranquilo? Então, canis familiares é o nome científico dos cachorros que a gente tem em casa. Notem, são 2 nomes, ó, canis familiares, binomial. Escrevi em itálico, porque eu digitei, né? Canis familiares. O primeiro nome, canis, está falando o quê? O gênero que essa espécie está incluída. Beleza? Então, a espécie Canis familiares faz parte, está dentro do gênero Canis. Pode estar dentro com outras espécies dentro desse gênero. Tá? Mas ó, o primeiro nome indica o gênero em que a espécie está incluída. Tá? E o segundo nome é o epíteto específico. Tá? Que o cara que descobriu, né, que descreveu pela primeira vez o cachorro, resolveu dar o nome de familiares, né? Possivelmente porque ele vive com a gente no dia a dia aí. Beleza, galera? Tá? Então, olha que legal. De novo, se eu descubro uma espécie de planta hoje, primeira coisa que eu tenho que fazer a classificação dela. Eu tenho que saber o reino que ela pertence, o filo que ela pertence. Vou fazendo a classificação toda até chegar no gênero. Professor, eu tenho que fazer isso? Sim, porque para eu dar nome para uma espécie, eu tenho que saber o gênero que ela se encontra. Tranquilo? Tá? E aí, o segundo nomezinho, eu escolho. Porque eu descobri a espécie, eu estou descrevendo, e eu tenho o direito de escolher o epíteto específico dessa espécie. Tá? Beleza? Então, por exemplo, o cara que descobriu canis familiares, né? Difícil o cara que descobriu isso, né? Mas o cara que descobriu, ele fez a classificação toda, viu que aquele cachorro lá que ele estava estudando pertencia ao gênero canis, e o familiares foi ele que escolheu. Tranquilo? Tá? Uma coisa muito importante que não está escrito aqui, tá? O epíteto de gênero sempre começa em letra maiúscula. O epíteto específico sempre com letra minúscula. Isso é muito importante. Não está escrito aqui, mas anotem aí no caderninho de vocês. Epíteto de gênero sempre em letra maiúscula, epíteto específico em letra minúscula. Vou dar outro exemplo. Nossa espécie. Qual é o nome da nossa espécie? Homo sapiens. São 2 nomes, binomial, é o nome da nossa espécie. Então, só de saber o nome da nossa espécie, a gente sabe qual o gênero que a nossa espécie está incluída. Gênero Homo. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Show? Outra regrinha importante, ó. Quando a gente fala de subespécie ou raça, tá?
o nome de uma subespécie é trinomial. Então, quando vocês verem 3 nomezinhos, vocês já sabem que aquilo ali é uma subespécie. Então, por exemplo, ó, Rhea americana, americana. É ema, tá? Aquele bicho, aquela ave, né? Ema. Rhea americana, americana. Vi 3 nomezinhos? Pô, então é subespécie ou raça, tá? Beleza? Ó, epíteto de gênero em letra maiúscula e os outros em letra minúscula, tá? Escrito em itálico, porque aqui eu digitei. Beleza? Tá? Isso aqui de vez em quando cai também. Mas olha só, se a gente desejar mencionar o autor da descrição de uma espécie, então aquele cara que descreveu, classificou a espécie tudo direitinho, seu nome deve aparecer logo após o termo binomial e sem pontuação. A data em que o autor descreveu a espécie deve vir logo após o seu nome, precedida de vírgula ou entre parênteses. Então, por exemplo, ó, Trypanosoma cruzi é o protozoário que causa a doença de Chagas. Tá? Então, o nome da espécie é Trypanosoma cruzi. Mas aí você é muito fã do Chagas, né? Ou achou importante lá no seu artigo científico você citar o Chagas, né? Dizer que foi ele que descreveu a espécie. Aí você bota lá, Trypanosoma cruzi, Chagas, e o ano que ele descreveu a espécie, 1909. Ao invés de botar vírgula, você pode botar entre parênteses também. Tá? De vez em quando isso cai no vestibular. Outra regrinha que eu já vi em algumas questões, que se você não soubesse essa regrinha, você não conseguiria acertar a questão, tá? Quando eu falo de família de planta, toda família de planta termina com o sufixo ácia. Se escreve aciae, tá vendo? Mas se fala ácia. Então, por exemplo, ó, Melastomatácea, é uma família de planta, terminou com ácia. Arácea. Então, se você está escutando o cara falando alguma coisa, terminou com ácia, que é uma família de planta. Fabácea, outra família de planta. As famílias de animais sempre terminam com id. Se escreve idai, mas se fala id. Tá? Então, por exemplo, ó, Urside, família dos ursos. Focide, família das focas. Então, ó, família de plantas sempre termina com ácia. Família de animais sempre termina com id. Beleza? E é isso aí, galera. Essas são as regrinhas de nomenclatura que a gente tem que saber. Essas principais nem são tantas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 regrinhas, né? Bem tranquilo, tá? E vamos fechar essa aula, né? A gente falou agora, a gente está abordando nessa aula principalmente a taxonomia. Lembra que eu falei lá no comecinho da videoaula? A taxonomia ela é responsável pela nomenclatura, que a gente acabou de ver, e pela classificação dos seres vivos, a organização dos seres vivos em grupos. E é isso que a gente vai começar a falar um pouquinho agora, que é de classificação, tá? Isso é bem rápido. Galera, a classificação taxonômica, né, mais famosa que existe, que a gente sempre viu na escola, é aquela classificação dos 5 reinos, né, que foi proposta por um cara chamado de Whittaker, há muito tempo atrás. Tá? O Whittaker foi um cara que classificou os seres vivos em 5 reinos, de acordo com o tipo celular que ele apresenta, tranquilo? Com as características celulares dos seres vivos e com o tipo de nutrição que os seres vivos apresentam. Tá? Aí o Whittaker classificou os seres vivos, né, em 5 reinos. Os famosos reinos: Monera, Protista, Fungi, Reino das Plantas e Reino Animal. Tranquilo? Foi? Reino Monera. O que a gente tem que saber? Galera, nesse reino está incluído quem? Os seres vivos procariontes. Então, Reino Monera é só para colocar os seres vivos procariontes. Quem são os seres vivos procariontes? Bactéria, né? Na época do Whittaker era bactéria mesmo. Hoje em dia a gente bota aí também as arqueias, tá? São os seres vivos procariontes. Tranquilo? Vou pular o protista que você já vai entender. Aí você sabe, ó, voltando no Monera, existem bactérias autotróficas, existem bactérias fotossintéticas, quimiosintéticas e bactérias heterotróficas. Tranquilo? Vou pular o reino protista, você vai entender por que no final. Reino fungi, pelo nome, né? Quem está no reino fungi? Os fungos, tá? Os fungos são seres vivos eucariontes, tá? Unicelulares ou multicelulares. A maioria dos fungos, a maioria é multicelular, mas existe fungo unicelular, tá? E eles apresentam uma nutrição heterotrófica por absorção. A gente vai ver isso quando a gente estudar fungos aí, tá? Reino das plantas, quem está lá são as plantas. Todas as plantas são eucariontes multicelulares, tá? Todas as plantas.
Todas as plantas também são autotróficas por fotossíntese. Tranquilo? E o reino animal, estão incluídos animais, né? São todos eucariontes, multicelulares e são todos heterotróficos. Beleza? Aí, galera, quando o Whittaker ele fez esses 5 reinos, ele fez o reino Monera, fez o reino Fungi, o reino das plantas e o reino animal. Quando ele terminou de fazer esses reinos, ele falou assim, cara, tá faltando uma galera aí. Aí ele falou assim, quem que tá faltando? Ele falou assim, pô, tá faltando as algas e os protozoários. Aí, cara, ele até tentou botar essa galera nesses grupos aí, Monera, Fungi, plantas e animal. Aí ele falou assim, cara, alga parece muito com planta. Pô, acho que eu vou botar aqui no reino das plantas. Mas aí, detalhe, ele falou assim, cara, não posso fazer isso não. Porque todas as algas são multicelulares, todas as plantas, desculpa, são multicelulares. A maioria das algas é unicelular. Ele falou assim, pô, então não posso colocar algas no reino das plantas. Ele também observou que as plantas apresentam, as células das plantas se diferenciam em tecidos. Isso não acontecia com as algas, nem as algas, mesmo as algas multicelulares. Então ele falou assim, cara, não dá para colocar as algas no reino das plantas. Aí ele falou assim, protozoários. Caraca, protozoário. Protozoário não tem nada a ver com fungo, não é procarionte, então não pode botar no reino Monera. Será que eu posso botar no reino animal? Parece um animalzinho unicelular. Ele falou assim, pô, também não, mano, porque animal, todos os animais são multicelulares, então não dá para colocar os protozoários aqui, mano. Aí ele, porra, mano, o que eu vou fazer agora? Algas e protozoários, onde que eu vou botar? Ele, você sabe de uma coisa? Eu vou formar um reino só para eles. Aí formou o maravilhoso reino protista, que de maravilhoso não tem nada, né? Você vê que dentro do reino protista você tem junto algas e protozoários, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Esse é o reino protista, né? Então, aí tem de tudo. É o saco de gato, né? É o que sobrou, ficou ali, né? Tranquilo? Galera, esses 5 reinos caem no vestibular, a gente estuda na escola eles até hoje. Mas, galera, isso é muito antigo, tá? Muito antigo. Tranquilo? Hoje em dia, a árvore da vida não usa mais esses troços aí. Tranquilo? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que vai estar a árvore da vida. Por exemplo, ó, reino protista. Não faz sentido esse reino, né? Então, hoje em dia, o reino protista não existe mais. Reino Monera. O reino Monera, ele foi muito interessante até determinada época, porque botou ali todos os seres vivos procariontes, a gente disse, pô, legal, né? Todo mundo ali é procarionte, tem uma característica bem comum. Mas aí, lembra, quem são os seres vivos procariontes? Bactérias e arqueias. Quando os cientistas começaram a olhar e estudar melhor as bactérias e as arqueias, eles viram que, cara, por mais que as bactérias e as arqueias eram procariontes, elas eram muito diferentes entre si em vários outros aspectos. Então, o reino Monera, galera, hoje sinto muito, não existe mais, tá? Então, reino Monera não existe mais, reino protista não existe mais. O reino Fungi existe, o reino das plantas ainda existe e o reino animal também. Esses 2 reinos aqui não existem mais. Hoje, galera, só para vocês terem uma ideia, porque vocês já sabem evolução. Aí no canal a gente já viu várias aulas de evolução aí. Hoje, galera, a gente classifica os seres vivos, né, em grupos de acordo com a comparação do material genético. Você compara, por exemplo, o material genético dos representantes do reino protista, é uma doideira, cara. É tudo diferente, não tem nada em comum. Né? Então, não tem como. Reino Monera, você compara o material genético de uma bactéria com uma arqueia, porra, é bem diferente. Tá? E aí, galera, ó, a árvore da vida, olha como é que ela é hoje. Esse é o último slide da aula, tá? Eu sei que a aula está ficando bem longa, né? Mas esse é o último slide. Olha como é que a vida hoje ela é dividida. Hoje, a gente divide a vida em 3 domínios. Professor, o que é um domínio? Entende o domínio como se fosse uma classificação taxonômica acima de reino, maior do que reino. Então, hoje, a gente divide a vida em 3 domínios. O domínio bactéria, que são as bactérias, o domínio arqueia, que são as arqueias, e o domínio eucária. Detalhe, bactéria e arqueia era o antigo reino Monera, tá? Que hoje se transformou em 2 domínios. O domínio eucária vai pelo nome, galera. Eucária são os eucariontes. Se você olhar dentro do domínio eucária, olha quem está aqui ainda. Ó. Animais, então existe o reino animal. Fungos, existe o reino fungi. E plantas, existe o reino das plantas. E o reino protista, professor, está todo dividido aqui. Ó. Flagelado, tricomonida. Então, está todo dividido aqui em vários outros grupinhos. Beleza, galera? Tá? Então, assim que a vida está dividida
hoje. E até isso já está um pouco mais atrasado, tá? Galera da faculdade hoje, né? Se você, quem for fazer faculdade de biologia, né, biomedicina, vocês vão ver aí que, cara, a tendência é que os caras estão querendo colocar vírus na árvore da vida. E aí é uma doideira. A árvore da vida, quando se coloca vírus, porra, fica um negócio tridimensional, é surreal. É uma confusão bonita, né? Mas é uma confusão do caramba. Tá? Beleza, galera? Mas isso a gente tem que saber, que já foi cobrado no Enem, inclusive, os 3 domínios que a vida é dividido. E, galera, disso daqui, ó, que eu quero chamar a atenção para vocês, um macete, que eu já falei só para frisar. Reino Monera são só os seres vivos procariontes. O resto, protista, fungo, plantas e animal, tudo eucarionte, tá? Então, protista, fungo, plantas e animal, tudo eucarionte. O único procarionte é Reino Monera. Beleza, galera? Então, ó, encerro a aula aqui. Deixa eu até parar de compartilhar aqui com vocês. Beleza? E é isso, galera. Essa foi a nossa aula de taxonomia. Ela, na verdade, é uma aula que cai no vestibular pra caramba, tá? Mas ela acaba sendo também uma aula introdutória para a gente começar a entrar nos reinos. Né? A partir de agora, a gente vai começar a estudar reino monera, reino protista, reino fungo, reino animal, reino das plantas. Beleza? Então, galerinha, caraca, muito grande a aula, né? É isso. Um beijo para todo mundo, tamo junto e é tudo nosso, galera. Até a próxima. Valeu!